caso brasileiro, virulento, porque a nossa burguesia nasceu sob a égide da escravidão e da escravização, da opressão dos indígenas e dos massacres. Então, no que diz respeito ao gênero, digamos assim, a opressão de classe se interconecta com a opressão de gênero, de raça e de etnia. Lembra do Moisés, no Rio de Janeiro? Um imigrante negro e pobre. Foi trucidado por, inclusive, olha a tragédia brasileira, trucidado por, né, um escalão intermediário, alguns, inclusive, trabalhadores pobres que estavam massacrando, batendo no Moisés, porque estavam seguindo a orientação do seu patrão. Apoio, certamente, de policiais à paisana e coisa desse tipo. Então, isso não é um fenômeno brasileiro, nós estamos vendo nos Estados Unidos, né? Cada dia, né, um negro, uma negra, um preto, uma preta sendo violentados, sendo mortos. A condição para ser parado pela polícia é ser preto ou preta. O branco é sempre sujeito a digamos assim, a uma chance de se apresentar, o que não ocorre. E o mesmo processo ocorre, eu tenho trabalhado muito isso pelas minhas atividades aqui no exterior, tá certo? O mesmo ocorre com os imigrantes, porque os imigrantes, homens ou mulheres, são aqueles que saem do seu país porque não têm trabalho, porque estão sofrendo repressão, porque são obrigados a se refugiar, tá certo? E vão para um outro país para buscar, seja trabalho, seja uma vida um pouco mais digna, e são tratados como indivíduos de segunda classe. Então, no que diz respeito aos avanços humanos societais, nós estamos vendo uma profunda regressão. Por quê? Porque nós tivemos, paralelamente à crise estrutural do capital, e crise estrutural, nós tivemos uma contra-revolução, né, especialmente depois da era das rebeliões, 2008, 2009, 2010, lembra? Revolução da Tunísia, movimento da juventude da Espanha, movimentos na Inglaterra, movimentos o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, explosão de várias rebeliões do mundo. Foi a era das rebeliões. Se eu estivesse falando aqui para vocês em 2009, 10, 11, nós estaríamos mais sorridentes, tá certo? Mais sorridentes, olhando para o mundo com uma perspectiva um pouco mais generosa, e a partir de 2014, 2015, nós começamos a ver o renascimento fortalecido do nazifascismo, do neofascismo, do neonazismo. Trump nos Estados Unidos, Brexit na Inglaterra, Orbán na Hungria, né? Essa lista nós tivemos recentemente na eleição que fortaleceu a direita, seja a direita liberal, seja a extrema-direita fascista da Suécia, entende? Esse é o cenário que nós estamos vivendo, né? Aqui no Brasil, nós passamos 4 anos, desde da contra-revolução do Temer, né? Uma figura que não tem qualificação, e 2 anos depois, uma eleição que, pela via direta, levou ao poder a figura, tá certo, inqualificável, né, do fascismo brasileiro. Então, esse cenário destrutivo, né, ele afetou a condição, além da natureza, vida humana, e nós tivemos, paralelamente a isso, esse é o terceiro ponto, junto à pandemia do Covid-19, nós estamos vivendo uma pandemia da uberização. É muito importante entender isso, eu tenho tratado disso muito intensamente, tá, nos meus trabalhos, né, artigos, palestras, lives, debates e tal. Por quê? O que é a pandemia da uberização? Né? Pense o seguinte, o mundo que tem uma crise estrutural profunda. Os grandes grupos capitalistas do passado perderam. Se vocês olharem os grandes países, as grandes empresas capitalistas em 2008, 2009, era a Toyota, era a General Motors, tá certo? Era a IBM, hoje é Amazon Mechanical Turk, hoje são as plataformas digitais, né? E essas plataformas, elas usaram uma alquimia, um verdadeiro truque à la Frankenstein. Tem o seguinte: crise estrutural, alta tecnologia, monumental desemprego em
todos os países do mundo, não há nenhum país de porte médio ou grande, industrializado, que não tenha desemprego, maior ou menor. Nós podemos aprofundar aqui. O do Brasil, por baixo, 9 milhões de desempregados por desemprego aberto, mais outros tantos milhões por desemprego por desalento, que para mim é desemprego. É uma forma um pouco infeliz essa diferenciação entre um e outro, desemprego aberto e desemprego por desalento. E quase 40% da nossa classe trabalhadora na informalidade. Durante a pandemia, reduziu a força de trabalho no Brasil ativa, porque uma contingente da classe trabalhadora não tinha nem o que procurar trabalho. E é nesse contexto que as plataformas deram o pulo do gato. Alta tecnologia. Trabalhadores e trabalhadoras sempre pensando na divisão sociossexual, étnica e racial do trabalho. Isso é crucial. A classe trabalhadora tem gênero, a classe trabalhadora tem sexo, ela tem raça, ela tem etnia, e isso compõe, né, o que eu chamo da morfologia da nossa classe trabalhadora. Ainda é de um país, né, de origem escravocrata, que fundou a sua sociedade capitalista em cima do massacre indígena e do vilipêndio do trabalho escravizado. Né? Esta foi a nossa burguesia. Tá certo? Muito bem, o resultado disto, né, é que nós chegamos hoje numa situação onde estas plataformas tinham que dar o pulo do gato. E qual foi o pulo do gato? Inventar um monstrengo que diz que os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham nas plataformas não são trabalhadores e não são trabalhadoras, são empreendedores. Uma palavrinha, eu sempre repito, bonitinha, mais ordinária. Bonitinha, mais ordinária. Tá certo? Por quê? Veja bem, nós aprendemos com Schumpeter, por exemplo, com os teóricos da burguesia, Adam Smith, Ricardo. Empreendedor é a classe burguesa. Ela tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50, ela investe para ganhar, lucrar. Muito bem. Quando você tem um trabalhador ou uma trabalhadora pobres, precarizados, na informalidade, sem recurso, o que significa isto? Que ele é empreendedor? Não. A burguesia plataformizada criou uma situação, veja só, onde, além dela dizer que este trabalhador e esta trabalhadora não são trabalhadores nem trabalhadoras, são empreendedores, estas plataformas transferiram para estes trabalhadores e estas trabalhadoras, que não são chamados de trabalhadores e nem de trabalhadoras, o custo do instrumental de trabalho. Então, para você se conectar a uma plataforma dessa hoje, você tem que ter um carro. Se você não tem que ter um carro, você vai financiar o carro, já entra devendo 80, 90 mil reais, porque o carro não pode ser um carro velho. Você tem que comprar ou alugar uma moto. Você tem que comprar um celular de boa qualidade e ter uma conexão boa. Você tem que comprar uma bicicleta. Você tem que comprar o seu vestimento mínimo de trabalho. Ou seja, tudo por conta do trabalhador ou da trabalhadora. Se for uma plataforma de trabalhadoras domésticas, o custo é dela.